Tudo jóia, queridos alunos? Estou gravando essa aula, muitos me pediram para ajudá-los nesse momento aí de coronavírus, né? Estamos em quarentena, espero que todos estejam bem, os familiares bem, e vamos que vamos, né? Ok? Enfim, essa videoaula, eu vou fazer recortes, vou ser breve, até porque você depois vai fazer a leitura e os exercícios propostos que estarão disponíveis lá no P+. Beleza? Tranquilo? Enfim, então a nossa aula vai ser o mundo romano, Roma Antiga. E aí, quando falamos em Roma Antiga, nós temos que pensar em 3 fases da história de Roma Antiga. A fase da monarquia, a fase da república e a fase do império. Beleza? E especificamente nessa videoaula nós vamos focar a fase da república romana e numa outra videoaula nós vamos discutir e focar o império romano. Sempre, obviamente, pensando naquelas habilidades e competências que o Enem cobra. Então, nosso foco é esse, claro? Então, nós vamos focar o Enem, ok? Tranquilo? Beleza? Então, os pontos trabalhados visam focar questões que podem aparecer no Enem quando se trata do tema Roma Antiga, beleza? Ok? Bem, monarquia. Roma foi monarquia até por volta de 1509 a.C., século 6 a.C. Século 6 a.C., monarquia, o governo nas mãos de um rei. Os patrícios se unem. Os patrícios eram os ricos, que tinham poder político, proprietários de terra, né? Essa elite romana, que eram chamados de patrícios, eles expulsam o rei, o Tarquínio, né? Que era um rei etrusco. Roma, né? Ao falar desse rei etrusco, Roma foi fundada do ponto de vista arqueológico, né, histórico. Vários povos migram ali para a Península Itálica e fundam a cidade de Roma. Um desses povos são os etruscos, que se unem com os latinos, enfim, fundam a cidade de Roma ali na Península Itálica, essa cidade que depois vai se transformar nos maiores, mais importantes e poderosos impérios do mundo antigo, beleza? Então o que você tem até aqui agora? A monarquia, o rei etrusco governava, os patrícios se unem, expulsam esses insatisfeitos, obviamente, por se tratar de um etrusco, né? Muitas famílias não tinham alguma descendência etrusca, muitas famílias latinas, de patrícios, enfim, insatisfeitos com o reinado do Tarquínio, expulsam o Tarquínio e fundam a República. Então é disso que nós vamos falar, República Romana, os pontos e os aspectos importantes dessa República Romana. Coisa pública, a República é coisa pública. A ideia é que o governo vai estar nas mãos da sociedade, dos cidadãos, né? E não de um indivíduo como no período monárquico, certo? A República Romana. E aí, durante essa história da República Romana, é importante alguns pontos. Primeiro, as camadas sociais, né? Patrícios, plebeus, clientes, escravos, compõem essa sociedade romana do período republicano. Os escravos, nós tínhamos escravos por dívidas, escravos capturados em guerra. Você tem que pensar a escravidão no mundo antigo a partir, no caso específico aí de Roma, os prisioneiros de guerra, que eram escravos, e os indivíduos endividados, que se tornavam escravos. Então, 2 tipos de escravos. Clientes eram os grupos que prestavam serviços em troca de favores aos patrícios. Eles eram chamados de clientes. Os plebeus podem ser identificados como a massa, plebe, os mais pobres ou que não tinham direito político, não tinham acesso à terra, né? Pequenos comerciantes, assim, são os plebeus. E os patrícios eram os grupos que detinham poder político, eram proprietários de terra, eram os patrícios. Então, durante a República Romana, você tem esses quatro grupos sociais: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Sendo que, obviamente, essa república ao ser, né, criada pelos patrícios, o poder político vai estar nas mãos dos patrícios. De que forma? Por meio do Senado. Durante a República Romana, a instituição com mais poder político, inclusive composta por famílias de patrícios, né? O Senado Romano. O Senado Romano é o principal órgão político, composto aqui por 300 membros das famílias mais influentes de Roma, tá? E eles tinham poderes para declarar guerra, administrar. Então,
durante a República Romana, além desses 4 grupos sociais que nós falávamos, você tem um Senado Romano que era a instituição, o órgão mais poderoso, nas mãos dos patrícios. Reparem vocês que você não tem plebeu, né, senador. Os senadores eram patrícios. Isso vai ter um problema, porque, diante, óbvio, no desenrolar da história de Roma, os patrícios estão muito insatisfeitos por não ter participação política no Senado romano. Existiam outros órgãos, outras instituições políticas republicanas, mas a mais importante, o que realmente exercia poder, era o Senado, ok? Então, durante esse processo histórico republicano romano, há uma insatisfação dos patrícios. Os patrícios fazem revoltas, os patrícios eles ameaçam a cruzar os braços, fundar outra cidade, sair de Roma, imagina que caos, que transtorno. E pressionam os patrícios, pressionam o Senado por direitos. Então, interessante que o segundo ponto que marca a história republicana romana vai ser a luta dos plebeus por direitos, né? Por direitos, o que nós chamamos de as conquistas dos plebeus, ok? Bem, essas conquistas dos plebeus, os nomes, tem nomes, né? Lei de 12 tábuas, Lei Canuleia, mas vamos pensar o seguinte, quais foram as conquistas dos plebeus? Isso é um ponto importante durante o período republicano. Né? Você percebeu que os plebeus obtêm essas conquistas por meio da pressão, por meio da ameaça, por meio de vamos fazer rebelião, vamos embora, vamos fundar outra cidade. Os patrícios, obviamente, desesperados, fazem concessões, que nascem exatamente da pressão dos plebeus. E aí você tem, por exemplo, os plebeus conseguem o direito de eleger um representante deles no Senado romano. Algo inédito, né? Até então, porque as 300 famílias, os 300 membros das famílias que compunham o Senado romano eram dessas famílias ricas patrícias. Você não tinha nenhum senador romano ou cônsul romano advindo lá de famílias plebeias, né? Todos eram patrícios. Então, uma das conquistas dos plebeus foi o direito de escolher um representante deles no Senado romano, chamado tribuno da plebe. Isso é importante, porque durante a fase da história de Roma, os irmãos Graco se destacaram, né, muito como tribunos da plebe. A gente vai ver em outro momento de outras videoaulas. Mas nesse momento, então, os plebeus obtêm conquistas, entre elas, então, o direito de nomear e escolher um representante deles no Senado que possam representar os interesses deles no Senado romano, tribuno da plebe. Outra grande conquista é a igualdade jurídica, olha só interessante, entre os indivíduos. A ideia de os indivíduos, independentes de serem patrícios ou plebeus, serem tratados da mesma forma perante a lei, essa ideia de igualdade jurídica. Casamento entre patrícios e plebeus, até então as leis romanas proibiam casamento entre patrícios e plebeus, e agora os plebeus também obtêm o direito de poderem se casar com os plebeus casarem com os patrícios. Abolição da escravidão por dívida. Então são 4 pontos importantes durante o período republicano quando discutimos as conquistas dos plebeus, ok? Beleza? Eles poderiam eleger um tribuno da plebe, a igualdade jurídica, o casamento entre patrícios e plebeus e a abolição da escravidão por dívidas, ok? Terceiro ponto do período republicano, a expansão territorial, a extensão econômica de Roma. Aquela cidadezinha ali na Península Itálica, ela começa a se expandir, obter escravos, metais preciosos, terras, produtos agrícolas. Isso vai ser fundamental. Então, durante a fase da República, Roma vai conhecer uma expansão territorial, e essa expansão territorial faz com que Roma conquiste novas terras, né? Os romanos vão garantir acesso à agricultura, criação de animais, exploração de riquezas, minerais, fontes de alimentos, escravos. Então Roma começa a se expandir. E obviamente essa expansão se dá por meio de guerras. Guerras que são foram feitas por meio de alianças ou não, vai depender da situação. E nesse processo histórico de expansão de Roma no período republicano, uma das guerras assim, clássicas, uma das guerras importantes da história romana foram as chamadas guerras púnicas contra os cartagineses, contra Cartago.
Então, nesse processo de expansão territorial de Roma no período republicano, você teve a guerra contra Cartago. Por que Cartago? Porque Cartago era naquele momento histórico, era a cidade que mais rivalizava com os romanos do ponto de vista econômico. Então a ideia era, vamos deletar Cartago, vamos destruir Cartago, concorrência, né? Já que Cartago não quer se submeter a nós romanos, né? Os romanos então têm a leitura, têm a visão seguinte, vamos detonar Cartago, então é isso que vai ocorrer no período republicano, guerras entre Cartago e os romanos, conhecidas como guerras púnicas. E nesse processo histórico, os romanos levaram ao melhor, o mar Mediterrâneo todo agora, os romanos vão chamar de nosso mar, né? E no Mare Nostrum, no sentido de que agora os romanos detêm todo o controle do comércio do Mediterrâneo. Cartago era uma cidade de origem fenícia, né? Os fenícios foram extremamente exímios navegadores, comerciantes na antiguidade, beleza? Então, nesse momento da aula da República, eu queria que você focasse isso. Lembrando da fundação de Roma, né, que a gente citou no videozinho, né, e tem aquela visão lendária também dos irmãos Rômulo e Remo. Mas aí da República Romana deu um foco nas conquistas dos plebeus, na importância do Senado romano e nessa expansão e, sobretudo, a guerra contra Cartago. Ok? E aí nas próximas aulas nós vamos discutir as consequências e as transformações que ocorreram em Roma durante a República para a gente poder pensar, discutir, analisar o Império Romano. Beleza? Valeu? Vou deixar lá no PMAS esse vídeo para você assistir, uma orientação sobre exercícios, sobre questões. Você vai pegar também seu material, se tiver. Não tendo, obviamente, você pode acessar também de maneira digital, né? E ter acesso aos exercícios e questões. E mandem perguntas, mandem dúvidas, ok? Um abraço. Lembrando, na quarta-feira nós temos aula virtual, né? Uma aula que eu agendei. Essa aula está agendada para as 9 da manhã, na quarta-feira. E o tema vai ser exatamente esse tema dessa videoaula aí, o Mundo Romano República, beleza? Fiquem com Deus, um abraço, paz, tranquilidade, força, fé, acredite em seu potencial, ok?